Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, sou professor aqui no CDF de Legislação Específica e, juntamente com o professor Rodolfo, de Processo Penal. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já acione o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo ou uma nova dica for inserido no nosso canal. A dica de hoje é sobre direito penal, mais especificamente sobre a irretroatividade da lei penal. Né? Então vamos ver lá, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 88, ela diz o seguinte, que a lei penal não retroagirá. Então a lei penal não retroagirá. Ou seja, a lei penal aplicada é aquela lei vigente ao tempo da ação, salvo para beneficiar o réu. Então, quando é que uma lei pode retroagir? Sempre que ela for mais benéfica ao réu, né? Então, se entra uma lei em vigor hoje, que ela for mais benéfica ao réu, essa lei ela poderá ser aplicada. Logicamente, se essa lei ela for mais gravosa, ela não será aplicada, vai ser aplicada a lei que era vigente ao tempo da ação, que é a chamada ultraatividade da lei. Então, a retroatividade sempre que a lei for mais benéfica. Bem, o Código Penal, lá no seu artigo 2º, fala o seguinte, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. É o chamado abolício crimes. Parágrafo único, interessante, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, como eu disse, lei posterior que beneficiar o réu, mesmo que ele já tenha sido condenado, já esteja cumprindo a sua pena, ela vai beneficiar. É o caso, por exemplo, de uma lei, suponhamos que o indivíduo cometa um crime em que a pena para aquele crime seja uma pena de 5 a 10 anos de prisão, por exemplo. Posteriormente, entra em vigor uma lei que diz que a pena vai de 2 anos a 5 anos, por exemplo. Então, aquele indivíduo que já estiver condenado por aquele mesmo fato ali, suponhamos, ele vai ser beneficiado por essa nova lei. Não seria justo, por exemplo, que aqueles que cometem o crime sobre a égide daquela nova lei seja apenado de 2, por exemplo, a 5 anos, do que aquele indivíduo que cometeu anteriormente que foi condenado de 5 a 10 anos. Né? Então, essa lei mais benéfica, ela retroage para beneficiar mesmo o condenado. Né? E retroatividade da jurisprudência. Em relação à jurisprudência, o que é jurisprudência? O que os tribunais vêm entendendo sobre aquele fato, né? Sobre aquela lei, a interpretação dos tribunais, como eles têm sido aplicado aquela lei. Né? A doutrina majoritária diz que a jurisprudência não retroage por não ser lei. Né? Então, o entendimento dos tribunais não pode retroagir. Entretanto, o entendimento jurisprudencial que beneficiar o réu deve ser aplicado ao condenado. Então, fiquem ligados. Aquela jurisprudência que, ou quando houver entendimento, a mudança de entendimento em que beneficie o réu, né, esse novo entendimento pode ser aplicado à pessoa já condenada. Né? Existem... veja bem, a súmula 711 do STF é interessante, que ele fala o seguinte, que a lei penal mais gravosa, vejam bem, isso é muito importante, a lei penal mais gravosa aplica-se ao crime continuado ou permanente, se era a lei vigente quando da cessação da permanência ou continuidade. Ou seja, estando diante de um crime continuado ou de um crime permanente, vai ser aplicada aquela lei mais gravosa, né? Mas o que significa a aplicação dessa lei mais gravosa? Logicamente, vai ser aplicado aquela lei que for... suponhamos que hoje está vigente uma lei cuja pena seja combinada para aquele crime uma pena de 5 a 10 anos de cadeia. E o indivíduo comete um crime permanente, por exemplo, um crime de sequestro. O crime de sequestro é um crime permanente. É aquele crime que se protrai no tempo, que se prolonga no tempo. Então, suponhamos que o indivíduo sequestra uma pessoa hoje, né, sobre a égide de uma lei que prevê uma pena de 5 a 10 anos. Posteriormente, daqui uma semana, por exemplo, entra em vigor uma nova lei, em que essa nova lei prevê a pena para o crime de sequestro de 10 a 20 anos, por exemplo. E esse indivíduo ainda
mantenha a vítima em cárcere privado, sequestrado. Nesse caso, qual vai ser a lei aplicada? Vai ser aquela lei de 5 a 10 anos ou vai ser a lei de 10 a 20 anos? Logicamente, a lei que está em vigor é a lei de 10 a 20 anos, cuja pena é prevista de 10 a 20 anos. Então, essa lei vai ser aplicada. Logicamente, se entrar uma lei em vigor falando que a pena passa de 4 a 8 anos, qual vai ser a lei aplicada? Logicamente vai ser essa lei, porque essa outra lei aqui, ó, primeiro, porque essa lei aqui, ela é mais benéfica ao réu, né? E essa daqui, ela não está mais vigente. Então, se entrou em vigor durante o crime continuado ou permanente, né? A lei que vai ser aplicada vai ser aquela lei mais gravosa, essa lei aqui. Logicamente, como eu disse, se essa lei ela for mais benéfica, e ela entrar em vigor durante a ação, a lei que vai ser aplicada vai ser aquela lei mais benéfica. Se ela entrar em vigor durante, né, o crime continuado ou permanente. Não confunda isso. Então, o que é um crime continuado? O artigo 71 do Código Penal fala que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ó, mediante mais de uma ação, então mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentando em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, o que é o crime continuado? É aquele crime em que o indivíduo, suponhamos, ele entra, rouba uma pessoa aqui, vai para outro local, rouba outro cara lá, e assim por diante. Ele comete vários crimes, por exemplo, contra o patrimônio. Veja bem, há mais de uma ação, mais de um crime, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Então, isso é um crime continuado. O que é um crime permanente? É aquele cuja consumação se protrai, se prolonga no tempo, renovando-se a cada segundo. Exemplo é o crime de sequestro, né? Vamos ver como essa questão ela pode ser cobrada na sua prova. Veja, em 2018, ela foi cobrada o seguinte, ó, a respeito da aplicação da lei penal, julguem os itens a seguir. Situação hipotética, João cometeu crime permanente, ó, veja bem, ó, o crime que ele cometeu é um crime permanente, que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Veja bem, é interessante você ver. Quando foi que iniciou? O crime teve início em fevereiro, então no mês 2 de 2011. E quando é que ele teve fim? No mês 12 de 2011. Em novembro, ou seja, em novembro, no mês 11 de 2011, entrou uma nova lei em vigor, que agravou a pena. Ou seja, o crime está acontecendo aqui, entrou uma nova lei que tornou a pena desse crime mais grave e o crime ainda tá acontecendo aqui. Qual que é a lei vigente que vai vigorar nessa lei? Vai ser essa lei nova aqui. Por quê? Ela entrou em vigor e o crime ainda estava acontecendo, né? Então, vamos ver a assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse caso, não há retroatividade da lei. Por quê? Porque a lei vigente é essa lei mais grave. Ela entrou em vigor durante esse crime permanente, né? Então, nós vimos lá na súmula 711 do STF que aos crimes permanentes e os crimes continuados aplica-se a lei mais gravosa. Então, a questão está errada. Fiquem ligados nisso. Aguardo os senhores na próxima dica. Um grande abraço.